Oi meus amores, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, né? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Se ficar muito grande, eu vou ter que estar dividindo esse vídeo em 3 partes, né? E eu vou estar botando no canal, né? Em 3 partes, porque hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história, dos meus sonhos que eu tenho de realizar, né? Porque eu achei assim de contar para vocês, porque sempre eu peço, compartilha meu vídeo, né? Assiste até o final, né? A importância, né? Que o desejo que eu tenho, né? De crescer nessa plataforma, né? Que é o YouTube, né? Então, meus amores, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Aqui o lugar que eu moro, o bairro que eu moro, eu não sou cria daqui. Assim, eu não nasci. Quando se fala cria, assim, eu não nasci aqui. Quem é criado aqui foi meu esposo. E assim, eu conheci ele num trabalho, né? Eu com os meus 20 e poucos anos, eu arrumei meu primeiro trabalho de carteira assinada. E nesse trabalho eu conheci o meu esposo, né? Conheci meu esposo. E namoramos e eu vim morar aqui, né? Mas eu não tenho ninguém aqui, assim, no bairro que eu moro. A minha família é um bairro assim próximo. Próximo eu digo assim, que tem que pegar 2 conduções, uma hora e pouca, uma hora e pouca de viagem, né? E através do nosso trabalho, eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais, faxina, meu esposo também, né, na época. Hoje em dia ele trabalha com máquina, né, tem até uma foto na minha comunidade, ele com a máquina nas costas, e trabalha também com jardim, né. E a gente começou a trabalhar junto, né? E a gente, na época, quando a gente foi morar junto, a minha sogra, ela deu um pedacinho pra gente, uma kitnet. Deu não, ela deixou que a gente morar, né? Que era um quarto grande, uma cozinha e um banheiro, um banheiro, né? E aí a gente começou a comprar nossas coisas, né? E foi bênção. Foi uma época que a gente, assim, fomos muito abençoados mesmo, né? Que a gente viu, né, o Deus na nossa vida. Foi uma época muito gostosa, né? Da gente mesmo estar morando ali, né? Mas aí eu pensei assim, eu falei assim, conversei com meu esposo e falei pra ele, filho, a gente precisa ter nossa casa, a gente precisa comprar nossa casa, né? A gente precisa, né, ter a nossa casa, que é a casa da sua mãe, né? E a gente tinha a Catherine, né? A Catherine tinha 1 ano e pouco, né? E ele falou, mas como que a gente vai comprar a casa, meus amores? E assim, quando a gente quer algo pra gente, a gente vai sem assim, ter dinheiro. Eu me lembro que eu comecei a ver casa e eu não tinha um real não tinha. Eu ia nas casas, via as placas, eu ia sozinha. Que ele falava assim pra mim assim, mas você não tem dinheiro, Feliz, não tem dinheiro, não tem como pegar empréstimo, não tem como nada. Eu falei, mas eu vou ver. Eu ia, batia, aí sentava, eu olhava a casa toda e sentava e imaginava aquela casa minha. Aí eu falava, aí a pessoa, é tanto, tipo, é 50 mil. Aí eu, tá bom, vou conversar com meu esposo, mas eu não tinha R$ 1, né? Mas eu tinha um sonho. Então, quando a gente tem sonho, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. A gente não pode ficar, sabe, sentado. A gente tem que ir atrás, né? E nisso a gente estava trabalhando. A firma com onde a gente trabalhava, ela perdeu o contrato, porque é contrato, né? Firma terceirizada, né? Perdeu o contrato. E a firma falou que iria mandar um pessoal embora, né? E eu falei assim, meu Deus, olha só como Deus age na nossa vida, né? E
isso que aconteceu, né? A firma mandou eu e meu esposo embora, sendo que a gente ficamos um mês em casa porque ia entrar outra firma, porque é quartel, né? É marinha, então a marinha não fica sem empresa para fazer a faxina, né? E nisso meu esposo pegou o dinheiro dele e eu peguei meu dinheiro. E olha como Deus trabalha. Eu vi a casa sem ter um tostão. E quando eu fui ver a casa que eu morava, né, que não é essa casa, foi amor à primeira vista. Eu entrei, eu falei, eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero essa casa. Era uma casa, a casa que eu morava antes era uma casa muito grande mesmo, uma casa boa, só não tinha laje, mas era uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí você vai me perguntar, mas Preta, por que você saiu da outra casa para morar nessa? Aí você vai ter que ver os vídeos para você entender. E a gente fomos morar e a gente compramos, né? E assim, foi um sonho realizado, porque vocês sabem a importância de a gente ter a nossa casa. Eu sei que muita gente mora de aluguel e é muito difícil. Eu já morei de aluguel e assim, é você dormir e acordar pensando no aluguel. Eu já morei de aluguel com um filho pequeno, né? Para vocês verem. É uma coisa assim, difícil, né? Você morar de aluguel, porque é um dinheiro que você dá e não tem retorno, né? E a gente moramos naquela casa e fomos felizes naquela casa. Eu não posso dizer para vocês que não fomos felizes, mas sendo que a casa que a gente compramos era um lugar que não era para nós. Gente, os primeiros meses, primeiro ano, um ano, foi assim, tranquilo, mas depois que foi passando, muito barulho, mas muito barulho, um lugar que você não poderia, assim, eu tenho até que ver que eu tô com problema um pouco de audição. Por quê? Porque era um lugar muito barulho, onde aqueles carros que tem aquele som muito alto, eu não sei onde vocês moram, mas aqueles carros que ficavam na porta, era mais de 2 carros. E aonde a gente morava era rua, era comunidade, é do outro lado da comunidade, mas era rua. Então, a passar do tempo, os bares que estavam fechados, não estavam alugados, alugaram, venderam. Então, do lado da nossa casa tinha um bar, de frente para nossa casa tinha outro bar, do lado desse bar tinha outro bar, do outro lado tinha outro bar, do outro lado tinha outro bar. Um bar tocava funk, outro bar tocava pagode, outro bar tocava forró. Era uma coisa terrível. Era uma coisa que as portas, eu tinha uma porta só na frente, um portão, uma porta e uma janela, né? A outra janela era lá na cozinha. E a porta estremecia a janela, da gente ficar na sala. A gente não conseguia conversar. A gente tinha vergonha de trazer alguém na nossa casa, porque os palavreados eram umas coisas terrível, né? E a gente falou, conversamos, eu não era da igreja antes, mas depois eu entrei para a igreja, né? E a gente falou, eu conversei com meu esposo e eu falei assim, a gente precisa fazer algo, né? A Catherine tá crescendo, a Catherine já tá com, na época acho que a Catherine já tava com 6 anos, né? 6 anos quando eu entrei pra igreja, a Catherine tava com 6 anos. E a Catherine tá participando disso tudo, né? E a gente não tem como trazer ninguém aqui, é muito barulho, meus amores. E ali eu engravidei do Neemias, e engravidei da Eloá também, engravidei do Neemias, né? Às vezes, eu acordava com dor de cabeça, porque eu dormia com aquele som na cabeça e acordava. Assim, o único lugar que o som não ia era lá nos fundos, que era o banheiro e era a cozinha. Mas no meu quarto, eu fiquei com o quarto da frente, claro,
e os meus filhos ficavam com o quarto do lado do meu quarto, no quarto dos meus filhos, e isso era uma coisa assim, de segunda a quinta-feira era tranquilo, mas quando chegava, se sexta-feira era feriado, meu Deus do céu, aí era quinta, sexta, sábado, aí domingo também. Era uma coisa assim, terrível, 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 né? Eu vou voltar com a outra parte do vídeo.